Oi, gente! Boa noite, boa noite. Galera, eu não tô vendo se tem alguém falando no chat. Eu acho que eu não consegui ativar o chat aqui. Então, já sabem que eu vou aqui me comportar como se eu estivesse falando sozinha. Eu e eu mesma. E aí a gente vai se entendendo dessa forma. Porque eu tô futucando, mas eu não tô conseguindo fazer funcionar, tá bem? Então, vai dar certo. Vai dar certo, tá bom? Eu vou parar de enrolar logo, porque aí, assim, acredito que... O que aí? 30 segundos já passaram, um minutinho. Geralmente eu vou conversando um pouquinho, falo com um, falo com outro, pra dar tempo do pessoal ir chegando, né? Mas como é que conversa sem chat? Que a lerda aqui não tá sabendo mexer nesse negócio, tá tudo desativado. Sua misericórdia divina. Mas vamos lá que vai dar certo. Então, peraí. Deixa eu botar certinho aqui. Pra não ficar... Deixa eu ver. Isso. Sair da frente da parte maior do slide, né? Então, pra não ficar em cima de nenhuma questão, vamos começar a nossa live da Consulplan. Hoje eu vou resolver algumas questões variadas, tá, gente? Então, trouxe uma de SUS, assim, uma pra dizer, ei, tô aqui, só ela é a única de SUS que a gente tem aqui. Por quê? Porque naquele outro evento que a gente fez da Consulplan, eu já corrigi um monte de questão de SUS com vocês, que foi o simulado, né? O simulado de nivelamento. Então, hoje eu trouxe só uma de SUS, e aí a maior parte vai ser realmente de odonto. Então, vamos lá. Segundo a Lei 8080 de 90, atribui-se ao Sistema Único de Saúde os seguintes objetivos e campos de atuação, exceto. A Consulplan gosta muito de colocar questões com o exceto ou marque a incorreta, então prestem sempre muita atenção nisso, tá? Outra coisa, antes de ler as alternativas, uma dica excelente sobre a Consulplan para vocês. Gosta muito de cobrar os artigos 5, 6 e 7 da Lei 8080 de 90 e também adora cobrar as competências. Tanto as competências que são comuns às 3 esferas de governo, como também as competências individuais de cada uma dessas esferas. Então, é uma parte que é bem extensa, tá? Da Lei 8080 de 90, mas eu acho que vale a pena a revisão antes da prova, dessa parte principalmente, porque é muita coisa. E aí, na hora da prova, você fica confuso, sem saber o que era da competência municipal, o que era da competência estadual, o que era da competência federal, né, que é da União. Então, vale a pena bater o olho ali antes de fazer a prova, na semaninha antes da prova, ler umas 2, 3, 4 vezes, que infelizmente essa parte é decoreba. Mas voltando para a questão aqui de agora, letra A execução de ações de vigilância sanitária. Ele pediu o que, gente? O exceto. Mas a execução de ações de vigilância sanitária faz parte do Sistema Único de Saúde. Então, isso daqui está correto. E se está correto, não é a resposta da nossa questão. Letra B, execução de ações em saúde do trabalhador. Também faz parte do campo de atuação do SUS. Então, não é a nossa resposta. Letra C, associação somente dos beneficiários da Previdência Social. Olha esse somente aqui, ó. Desconfiem sempre de questões que aparecem com termos que são muito restritivos. Então, somente dos beneficiários da Previdência Social? Não. O SUS ele é para todo mundo. Então, não vai ser apenas para esses beneficiários. Letra D, participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Isso daqui também é um campo de atuação do SUS. Trouxe prints, como sempre gosto de trazer prints das nossas aulas para vocês. Então aqui, ó, um print bem maravilhoso, vou botar o laser, da aula da nossa querida professora Ângela, nossa professora de SUS, falando lá do artigo 6, que é o que fala dos campos de atuação do SUS.
Então, ó, os campos de atuação com execução de ações de vigilância sanitária, de saúde do trabalhador, de vigilância epidemiológica e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, e aqui adicionado, ó, pela Lei 14.572 de 2023, também de saúde bucal. Então, a saúde bucal ela também é um campo de atuação do SUS. Michele, os campos de atuação, eles se restringem só a isso daqui? Negativo. Não. Tem bem mais. O artigo 6, ele não é pequeno, gente. Ele é um artigo grande pra caramba. Então, além dessas, a gente tem, ó, participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico, ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde, vigilância nutricional e orientação alimentar, colaboração na proteção do meio ambiente, e nele está aqui, ó, compreendido o trabalho. Então, tudo que está relacionado à saúde do trabalhador, ambiente de trabalho, também é um campo de atuação do SUS. A formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. Percebam como o SUS é amplo. A gente fica sempre achando, a gente não, que a gente já é da área da saúde, a gente entende. Mas as pessoas que não estão inseridas na área da saúde geralmente acham que o SUS é só o posto de saúde, é só o hospital público, mas eles não percebem que a atuação do SUS ela é muito mais ampla do que só isso, né? Aqui, ó, o controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, fiscalização e inspeção de alimentos, água, bebidas para consumo humano, participação no controle e na fiscalização, ó, da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. É tanta coisa. O incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, além de tudo, além de cuidar de tudo, também traz aí o incremento do desenvolvimento científico e tecnológico. A formulação e a execução da política de sangue e seus derivados, e a formulação e a execução da política de informação e assistência toxicológica e de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações, que foi adicionado também em 2023, só que pela Lei 14.715. Gente, as leis complementares, elas são frequentes e elas modificam sempre ali a Lei 8080 de 90, tá? Então, esse ano acho que já tiveram uma ou duas atualizações da Lei 8080 até agora, mas todo ano sai alguma atualização. Por quê? Porque essas leis complementares, elas vão surgindo, tá bom? Segunda questão. O diagnóstico periodontal deve, primeiro, determinar se a doença periodontal está presente e depois o seu tipo, extensão, distribuição e gravidade. Diante do exposto, é correto afirmar que, letra A profundidade biológica é a distância que a sonda penetra na bolsa periodontal. Essa daqui eu vou fazer o contrário, tá? A outra eu fui lendo e já explicando, mas essa eu vou ler tudo e aí depois eu explico. Letra B, a ausência de sangramento na sondagem é um excelente indicador de estabilidade periodontal. Letra C, a profundidade de sondagem é a distância entre a margem gengival e a extremidade coronal do epitélio juncional. E letra D, quando a margem gengival está localizada apicalmente à junção cemento-esmalte, a perda de inserção é menor que a profundidade de sondagem. Aí agora a gente explica de uma em uma. Letra A está errada. Por quê? Porque a profundidade biológica não é a distância que a sonda vai penetrar na bolsa periodontal, não, gente. A profundidade biológica, que também é conhecido como espaço biológico, é justamente a extensão, né? A distância que a gente fala, mas é a extensão do epitélio juncional junto com a inserção conjuntiva. Trouxe aqui uma imagem para mostrar justamente isso. Então, quando a gente está falando sobre os tecidos periodontais, a gente fala aqui que o espaço biológico, eu estou apontando com
com o marca-texto em vez do laser, só Jesus na causa. O espaço biológico, gente, é a inserção conjuntiva mais o epitélio juncional. Então, isso daqui forma o espaço biológico ou a profundidade biológica que a questão havia solicitado. Letra B, a ausência de sangramento na sondagem é um excelente indicador de estabilidade periodontal. Sim, porque imagine se a gente sabe que sangramento à sondagem significa inflamação tecidual e aí vem uma alternativa que fala que a ausência desse sangramento é um excelente indicador de estabilidade periodontal, é claro que isso está certo. Um periodonto estável é aquele periodonto que tem mínima ou nenhuma inflamação. Então, se não tem sangramento, significa que não está inflamado. Se não está inflamado, não tem um processo acontecendo ali que vai levar a uma reabsorção óssea, por exemplo. Então, está estável. A falta de sangramento, ela realmente é um indicador de estabilidade periodontal. Letra C. A profundidade de sondagem é a distância entre a margem gengival e a extremidade coronal do epitélio juncional. Galera, profundidade de sondagem é distância da margem até o ponto que a sonda parar. Se a sonda parou com 7 milímetros, é esse aí. Por quê? Vou voltar aqui a imagem, ó. O epitélio juncional, ele tem um tamanho definido, claro que frente a inflamações esse epitélio pode estar alongado, né? Mas ele tem um determinado tamanho, ele é finito. E a profundidade de sondagem, se a profundidade estiver chegando lá no ápice da raiz, é essa a profundidade. É onde a sonda para, acabou. Não tem uma marcação histológica para a gente utilizar. Então, profundidade de sondagem é da margem ali gengival até o ponto onde a sonda parou, tá bom? E letra D, quando a margem gengival está localizada apicalmente à junção cemento-esmalte. Vou voltar à imagem. Significa, ó, que a margem gengival tá abaixo dessa linha aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha os terminos redondinhos da coroa. Começa aqui o retinho da raiz. Pronto, junção cemento-esmalte. Se a minha margem gengival tá abaixo da junção cemento-esmalte, significa que houve o quê? Uma recessão gengival. E aí, essa recessão gengival, ela vai ser somada à profundidade de sondagem para eu saber quanto que foi essa perda de inserção. Então, a perda de inserção não é menor que a profundidade de sondagem, não. A perda de inserção, ela é maior que a profundidade de sondagem. Por quê? A perda de inserção ou perda de inserção clínica, que é esse pique que eu coloquei aqui, vai ser justamente a distância da junção cemento-esmalte, e aí agora eu não tenho mais a referência de margem gengival para isso, tá? Vai ser a junção cemento-esmalte até o fundo do sulco. Então, se a minha margem gengival ela já está abaixo da junção cemento-esmalte e a profundidade de sondagem deu, sei lá, 7 milímetros, vamos botar uma bolsa gigantesca, 7 milímetros de profundidade de sondagem. O que é que isso significa? Que eu vou pegar esses 7 milímetros de profundidade de sondagem. Profundidade é o que, galera? Da margem até o fundo da bolsa, até onde tocou a minha sonda. Então, vou pegar essa medida e somar com a distância da margem gengival até a junção cemento-esmalte. Digamos que foi uma recessão de 2 milímetros. Então, a distância da margem até a junção cemento-esmalte é 2 milímetros. Eu vou pegar esse 2 e juntar com o 7 da bolsa. 2 mais 7, 9. Então, a perda de inserção clínica foi de 9 milímetros. 9 milímetros é maior do que o 7 da bolsa isolada. Então, por isso que essa alternativa está incorreta. Beleza? Professora Natália, se estiver por aí me vendo de alguma forma e eu estiver falando besteira, acho que não tô, porque eu estudei bem direitinho com suas aulas, mas se estiver falando besteira aqui, por favor, me corrija, tá? Vamos para próxima, galera. Gente, vocês estão ouvindo meu cachorro enlouquecido? É porque geralmente esse é o horário que ele come, né? Entre aí 8 e pouquinho, até 9 horas mais ou menos. É o horário que ele come. E aí ele fica enlouquecido, latindo pra caramba. Não sei se tá dando pra ouvir daí.
são as principais células do ligamento periodontal. São grandes células com um extenso citoplasma, contendo abundantes organelas associadas à síntese e à secreção de proteínas, ou seja, retículo endoplasmático granular, aparelho de Golgi e muitos grânulos de secreção. Então, existe aí uma atividade celular bem importante. Também possuem um citoesqueleto bem desenvolvido, com uma rede de filamentos de actina particularmente proeminente, cuja presença acredita-se indicar as demandas funcionais impostas sobre as células, ou seja, a bichinha está ali trabalhando constantemente. Então, a própria conformação dessa célula reflete a sua atividade ali no nosso corpo. Cadê? Demandas funcionais impostas sobre as células, exigindo alterações no formato e migração. Apresentam frequentes contatos célula a célula, tais como junções de adesão e junções comunicantes, estão alinhados ao longo da direção geral dos feixes de fibras e possuem extensos prolongamentos que se enovelam ao redor dos feixes. As informações se referem a qual célula? E aí, trago respostas com imagens, porque aí fica mais fácil da gente visualizar tudo, né? Vamos botar o laserzinho aqui mais uma vez. Gente, a resposta é fibroblasto. Os fibroblastos, eles estão em constante produção lá no nosso tecido periodontal, no nosso ligamento periodontal. Então, olhem como eles são vários, ficam justamente como a questão falou, ó, dispostos ao longo da fibra periodontal, se enrolando nela, ó, com seus prolongamentos. Então, não tem outra célula a não ser o fibroblasto. Por que as outras alternativas estão erradas? Ó, o fibroblasto a gente já sabe que tá, ó, realizando a secreção das proteínas. O osteoblasto não faz síntese de proteínas ali. Ele vai fazer síntese da matriz óssea, que é o osteoide, que posteriormente vai ser mineralizado para formar o tecido ósseo. As células tronco, elas são células indiferenciadas. Células indiferenciadas não produzem, gente. As células indiferenciadas, elas existem justamente para que no momento de necessidade elas se diferenciem em alguma linhagem celular específica. Então, não poderia ser as células tronco. E a letra D, cementoblasto, é a mesma coisa do osteoblasto, só que para cemento. Então, enquanto o osteoblasto está produzindo osteoide, o cementoblasto vai estar produzindo cementoide. Isso aí mesmo que você falou, que eu ouvi daqui que eu sei. Você acertou, tenho certeza disso. Então, o cementoblasto vai produzir o cementoide, que é o que? A matriz do cemento, que vai ser posteriormente mineralizada. Tá certo? E aí, alguém pode falar assim, ai, Michele, mas essas questões estão tranquilas, são questões fáceis. Às vezes o enunciado bem grande, mas as alternativas são mais fáceis. Gente, não é porque eu selecionei as questões fáceis, não. Eu catei questão difícil, tá? Mas é porque a banca mesmo, a Consulplan, ela não tem esse perfil de ser uma banca muito difícil, não. Fica ali entre intermediária, às vezes fácil, às vezes um pouquinho de nada acima do intermediário, mas é o próprio perfil da banca mesmo. Considerando que a utilização dos anestésicos tópicos e locais em odontopediatria apresenta algumas características peculiares, marque verdadeiro para as verdadeiras e falso para as falsas. Primeira afirmativa aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou ler tudo e aí depois a gente vem corrigindo junto. Letra A, lidocaína 2% com epinefrina 1/100.000 é um anestésico indicado de forma rotineira em odontopediatria, proporcionando aproximadamente 60 minutos de anestesia pulpar. A segunda afirmativa, a articaína 4% com epinefrina 1/100.000 é um anestésico contraindicado para crianças abaixo de 7 anos de idade.
Aqui a terceira, a bupivacaína 0,5% com adrenalina 1/100.000 está indicada para crianças, proporcionando entre 20 a 30 minutos de anestesia para tecido mole. E a quarta, a benzocaína é um anestésico tópico à base de amida na concentração de 20%, sendo utilizada em crianças de forma rotineira. E aí vamos para a correção, que eu mostro logo tudo de uma vez, que eu sei que tem gente que é ansiosa igual a mim, e aí enquanto eu vou falando, a pessoa já tá batendo o olho em tudo, já vendo tudo o que queria ver, né? Então, muito que bem. A lidocaína 2% com epinefrina 1/100.000 é um anestésico indicado de forma rotineira em odontopediatria. Tá certo, galera? A lidocaína é o padrão ouro quando a gente está falando de anestésico local. É o principal sal anestésico utilizado desde criança a idoso, a gestante, a hipertenso. A lidocaína é o Severino dos anestésicos. A gente usa para tudo. É o nosso padrão ouro, sim, e geralmente é associada aí a epinefrina. Mas, Michele, pode ser com norepinefrina? Pode. Não é que não pode, não. Pode. Mas o uso da nora tá caindo. Então, a gente tá começando não, a gente já vem de um tempo aí preferindo o uso de epinefrina do que de norepinefrina, mas eu não vou dar spoiler, porque eu vou falar disso ainda nesta live, mais pra frente um pouquinho. Aqui é assim, então a primeira é verdadeira, tá, galera? Deixa eu ver, é porque eu tô sem a canetinha hoje, aí eu vou ver se eu consigo marcar com o mouse. Horrível, mas serve, a primeira é verdadeira. A articaína 4% com epinefrina 1/100.000 é um anestésico contraindicado para crianças abaixo de 7 anos. Não. É contraindicado para crianças abaixo de 4 anos de idade, não de 7 anos. Então, apenas um único número, tornou a afirmativa completamente falsa. Precisa ter atenção na hora da prova. Terceira afirmativa. A bupivacaína 0,5% com adrenalina 1/100.000 está indicada para criança. Gente, deixa eu ajeitar os óculos, inclusive. A gente não vai usar bupivacaína nem em pacientes pediátricos e nem em pacientes idosos. Porque, ao contrário do que está escrito aqui, 20 a 30 minutos de anestesia para tecido mole, a bupivacaína pode chegar até mais de 700 minutos de anestesia em tecido mole. Galera, isso é muito tempo mesmo. Então, como é que a gente vai utilizar um anestésico com essa potência num paciente pediátrico? Sendo que quando ele sair do consultório odontológico, ele vai brincar, ele vai fazer qualquer outra coisa, ele pode se machucar, ele pode mastigar ali o lábio, ele pode morder a língua, ele pode morder a bochecha. Então, os acidentes, eles são muito mais propensos, né, a acontecer depois de uma anestesia com bupivacaína que tem essa duração tão extensa. A mesma coisa paciente idoso. Imagine um paciente idoso se machucando todo, sem sentir que está se machucando, porque a gente utilizou o anestésico incorreto. Então, bup a gente vai usar em pacientes adultos. Idosos e paciente pediátrico, a gente não usa bupivacaína, tá bem? E aí, tem uma outra coisinha aqui, a benzocaína, nossa última alternativa. Alternativa não, a afirmativa. A nossa última afirmativa fala que é um anestésico tópico à base de amida. Eu esqueci de pintar de amarelo, né? Mas não é amida, é éster. A benzocaína é um éster, não é uma amida. As amidas são o quê? Prilocaína, mepivacaína, lidocaína, articaína, bupivacaína. Os principais aí que a gente vê em prova. Mas a benzocaína, a procaína, não. Esses aí são ésteres, ok? É realmente utilizada nessa concentração de 20%, tá? Existem outras concentrações, mas a principal é a de 20%. E realmente é utilizada rotineiramente em criança. Por quê? Porque a gente vai fazer uma anestesia tópica. A gente passa ali no tecido mole antes de fazer a anestesia infiltrativa. Então, é utilizada rotineiramente sim, porém, ela não é uma amida, ela é um éster. E aí, a letra A é a nossa resposta correta, porque só a afirmativa da lidocaína foi que estava verdadeira. O resto está tudo pela misericórdia divina, tudo falso, tudo errado. Questão 5.
De acordo com Moretson 2015, o uso concomitante de anti-inflamatórios não esteroidais e outros fármacos exige a atenção do cirurgião dentista para evitar problemas de interação medicamentosa. É correto afirmar que, letra A, não há interação medicamentosa entre os AINES e a varfarina. Letra B, não há interação medicamentosa entre os AINES e os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Gente, essa hora do dia, eu esqueci até de pegar um copo com água. Eu peguei o quê? Uma garrafa com água gigantesca, porque a essa hora do dia, meus amores, eu sou uma criatura que eu já não tô mais conseguindo conversar direito. A língua já tá dando dó. Então, um minutinho aqui. Desculpa beber na boquinha da garrafa, eu sei que é feio, mas eu esqueci o copo. E aí agora lascou, vai ter que ser na boquinha da garrafa mesmo. Lembrou até uma música, né? Música do El Chan, Gera Samba, não sei como vocês conhecem por aí. Mas enfim, voltando aqui à questão. Eu parei o quê? Li a letra B. Letra C. O uso concomitante de AINES e inibidores da enzima conversora de angiotensina é um potencial indutor de distúrbios cardiovasculares. E D. O uso concomitante de AINE e varfarina pode levar a uma diminuição da ação do segundo medicamento, que é o que? A varfarina, e causar trombos vasculares. Varfarina, todo mundo lembra que é um anticoagulante, né? Então vamos seguindo. Não vou fazer que nem as outras, que as outras eu já vinha com a própria questão explicando. Vou explicar um pouquinho mais explicadinho aqui essa parte. A primeira coisa, os AINES, eles são medicamentos que vão atuar inibindo o que? A COX-1 e a COX-2. Isso aí todo mundo já sabe. Essa é a parte fácil. Todo mundo sabe disso aqui. Então, os AINES, eles vão inibir essas enzimas. Só que essas enzimas aqui, elas são extremamente importantes para a produção de prostaglandinas. Galera, não falei antes, não mencionei, mas aqui embaixo eu deixei um link para que vocês consigam pegar os slides aqui dessa live, tá? Então, os slides estão disponíveis para vocês. Podem lá pegar à vontade. Mas continuando, as enzimas COX-1 e COX-2, elas são importantíssimas para a produção das prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios, principalmente, são mediadores químicos derivados do ácido araquidônico. Mas essas prostaglandinas não estão só associadas à inflamação, não. Porque aí seria lindo, né? Seria maravilhoso. Mas não. Essas prostaglandinas também estão presentes, pessoal, em funções fisiológicas do nosso organismo. Então aqui, ó, as prostaglandinas, elas protegem o estômago, regulando a produção de muco e de bicarbonato, faz parte, né? O bicarbonato, ele faz parte do nosso sistema tampão no estômago. E esse sistema tampão no estômago serve para quê? Neutralizar o ácido estomacal, o ácido clorídrico que a gente tem lá. Só que essa neutralização, pessoal, não é do ácido, do conteúdo inteiro do ácido que está lá dentro no estômago, não, tá? É uma neutralização na região superficial da mucosa gástrica, justamente para proteger as células do próprio estômago de serem digeridas pelo ácido que ele contém. Então, é para isso que serve essa produção de muco e bicarbonato na região superficial do tecido estomacal. Além disso, e mais importante para as questões aqui, para a questão que a gente trouxe, são justamente essas duas funções aqui, pessoal. A função de ajudar os rins a manterem ali um fluxo sanguíneo adequado e a excreção de sal e de água, na urina. Então, para formar a urina, a gente precisa aí de um sinal do nosso corpo dizendo, ó,
coloca mais sódio para fora. E aí, junto com esse sódio, vai a água também, que é o que? Plasma sanguíneo. Então, quanto mais precisarmos jogar sódio para fora do corpo, mais água vai junto. Então, acaba sendo aí uma excreção conjunta. E também essas prostaglandinas atuam no sistema cardiovascular, modulando a pressão arterial e a coagulação sanguínea. Eu não vou nem falar tanto coagulação, porque eu acho que o termo mais correto aqui é na agregação plaquetária e não na coagulação em si, porque a gente tem as duas coisas, né? A gente tem uma ação aí de agregação plaquetária, que é aquela inicial da coagulação, e depois a gente tem a real cascata de coagulação, que aí vem um outro mecanismo diferente da agregação plaquetária, não é isso? Pois muito que bem. Para a questão que a gente acabou de ver, essas duas funções aqui pintadinhas de amarelo são as mais importantes. Mas elas também influenciam no útero e na reprodução, ajudando ali na ovulação e também no parto, e afetam o sistema respiratório. E aí eles podem levar a uma broncodilatação ou a uma broncoconstrição, a depender do tipo específico da prostaglandina que está ali envolvida. Mas não é o nosso objetivo falar de cada tipozinho de prostaglandina. Eu trouxe aqui só para vocês terem uma visão geral de todos os papéis que elas desempenham no nosso corpo. Então já viram tudo que ela está envolvida, que elas estão, né, que são várias prostaglandinas, já viram tudo que elas estão envolvidas, e aí a gente vem, com os AINES, eu tô rodando a caneta achando que eu tô rodando laser. A gente vem com os AINES, e aí, inibem COX-1 e COX-2, que por sua vez vão inibir a produção de prostaglandinas. Já viu que se eu tô mexendo nisso daqui, isso aqui tudo que elas estão envolvidas pode dar algum tipo de problema, né? E é justamente isso que acontece. Então, quando a gente fala especificamente dos medicamentos que foram citados na questão, que são a varfarina e os inibidores da ECA, a varfarina, quando a gente está juntando ela com o AINE, a varfarina é um anticoagulante, ela vai agir realmente ali na cascata de coagulação. E aí a gente junta com o AINE, que já tem um papel na antiagregação plaquetária. E aí, se eu combino um medicamento que favorece, né, essa antiagregação, eu não sei nem se antiagregação é uma palavra, gente, mas tá saindo aqui, vocês estão entendendo, é o que importa. Então, se eu tenho um medicamento que vai ajudar, né, fazer com que essas plaquetas, elas não se agreguem, e eu tenho um outro medicamento que vai fazer com que a cascata de coagulação não seja tão potente quanto ela é naquele indivíduo, eu vou juntar duas formas de favorecer o sangramento. Pensaram sobre isso? Então, eu estou usando a varfarina, que por si só, como dizem as pessoas que não são da área da saúde, os leigos mesmo falam, deixar o sangue mais fino. Pronto, a varfarina já está lá deixando o sangue mais fino, né? Fazendo o bichinho fluir à vontade, justamente para evitar a formação de trombos espontâneos ali. E aí me vem um AINE, por exemplo, e aí, pensem aí num exemplo. Eu sei que eu não posso ver a resposta de vocês, porque o chat está bugado, mas pensem aí num exemplo de um AINE que é um antiagregante plaquetário. Eu sei que você pensou nele mesmo, o ácido acetil salicílico. Então imagine, já estou tomando varfarina, e aí venho com um ácido acetil salicílico junto. Duas coisas que vão potencializar o sangramento. Aí lascou com tudo, aí não dá certo. Então a combinação deles dois vai aumentar esse risco de sangramento. Então, diferente do que a questão estava falando anteriormente, isso daqui, essa associação AINE-varfarina, não vai aumentar a possibilidade de formação de trombo. Pelo contrário, vai aumentar a possibilidade de sangramento. E quando a gente está falando de associação dos AINES com os inibidores da ECA, que é o que? A enzima conversora de angiotensina. E aí, quais são esses inibidores da ECA que a gente tem disponível? Captopril, enalapril, lisinopril, entre outros. Então, quando esses medicamentos se juntam com os AINES, existe aí um conflito de interesses, vamos chamar assim.
um conflito de interesses entre eles. Por quê? O papel desses medicamentos aqui, ó, inibidores da ECA, é diminuir a pressão arterial, certo? Certo. O papel deles é esse, é dizer assim, ó, o paciente hipertenso está tomando, eu preciso que você, organismo, comece a excretar mais sal e mais água do que você já está fazendo normalmente, porque a pressão desse paciente está muito alta. Então, vamos diminuir essa pressão jogando para fora esse tanto de água que está aqui. E aí vai diminuir a pressão dentro dos vasos sanguíneos. Tá certo? Tá certo. Só que qual é o papel exato das prostaglandinas no nosso sistema? É fazer com que haja uma vasodilatação e um aumento da excreção de sódio e água. Então, as próprias prostaglandinas, elas são antihipertensivas, vamos dizer assim. Só que isso é natural, fisiológico. Aí, eu venho com um AINE que vai inibir a ação dessa prostaglandina. O que é que o AINE vai fazer no nosso corpo? Se a prostaglandina está ajudando ali o organismo a jogar para fora sal e água, e eu venho com um AINE que vai inibir essa prostaglandina, isso significa que o meu organismo não vai ser tão eficiente agora para colocar sal e água para fora. Vai começar a reter sódio e água. Se ele está retendo sódio e água, e eu tenho um inibidor da ECA que está querendo botar esse sal e essa água para fora, conflito de interesses. Então, o AINE, ele vai propiciar, propiciar mesmo a palavra, ele vai deixar o organismo mais propenso a reter sal e água, enquanto o inibidor da ECA quer fazer justamente o contrário, quer pegar esse sal e água e jogar para fora. Então, um tá ali, ó, atrapalhando o outro. Qual é o risco disso? Se eu tô falando de um paciente que é hipertenso e tá tomando um remédio para controlar essa hipertensão, e aí eu venho com a nimesulida, eu venho com diclofenaco, eu venho com algum medicamento que vai inibir ali enzima COX-1 e COX-2, eu tô dizendo para esse paciente que ele tá lascado. Que por mais que ele use os inibidores da ECA, o AINE que eu passei para ele vai lascar com tudo, vai bagunçar o negócio a vida dele toda e ele vai ter um risco muito grande de ter um pico hipertensivo. Então aqui, ó, os AINEs reduzem as prostaglandinas renais, o que aumenta a retenção de sódio e água. E os inibidores da ECA, eles vão bloquear a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2 e isso vai causar uma vasodilatação e eliminação de sódio e água, tá? Uma coisa brigando com a outra. O negócio piora muito quando a gente está falando, ó, dos inibidores seletivos para COX-2. Porque esses inibidores seletivos para COX-2, eles fazem uma retenção de sódio e água que é mais importante do que os AINEs que não são seletivos. Eu falei seletivos para COX-1 e 2. Eu já estou pensando tudo ao mesmo tempo. Vou reformular, tá, gente? Para ficar bem claro. Os AINEs seletivos para COX-2, eles vão fazer uma retenção de sódio e água que é muito mais importante. Então, vai ser muito mais intensa essa retenção de sódio e água do que os AINEs que não são seletivos para COX-2. Aqueles que vão agir tanto na COX-1 quanto na COX-2. E aí, se essa retenção da COX-2 de sódio e de água é mais importante, o perigo desse medicamento aqui para um paciente hipertenso é muito maior. Então, pacientes que têm algum problema cardiovascular, a gente não prescreve inibidores seletivos da COX-2, tá bem? Então, nimesulida, celecoxib, rofecoxib, os coxibs aí da vida, não prescrevemos para pacientes que têm algum problema cardiovascular, justamente para não dar um BO muito grande e aí você descobrir que seu paciente foi parar na emergência por uma prescrição mal feita que você fez. Deleta nimesulida para paciente hipertenso, pelo amor do Senhor Cristo. Vamos colocar outra coisa, minha gente. Ai, Michele, pode um diclofenaco?
Olha, existe o risco ainda, tá, gente? Existe o risco, tá aqui, acabei de explicar a vocês. Mas o risco com diclofenaco é menor do que um risco com uma nimesulida, por exemplo. Mas como é que eu vou fazer algo que não vai ter tanto risco assim? Porque assim, não existe nada que não tenha risco. Não existe medicamento nenhum sem risco, risco zero. Não existe medicamento assim. Mas qual é a melhor opção para um paciente que tem alguma condição cardiovascular? A gente vai passar um corticosteroide, minha gente. A gente deixa o AINE de lado e a gente usa um corticosteroide. A gente vai usar ali só por um período curto, o menor período possível. Então, uma Dexa, uma betametasona vai funcionar, vai dar certo, tá bom? Mas não vai na nimesulida, pelo amor de Deus. E aí, voltando para nossa questão, porque eu divaguei tanto aqui agora que a questão ficou até esquecida, né? Então, o que ele fala aqui, ó, não há interação medicamentosa entre AINE e varfarina. Existe sim a interação medicamentosa e o AINE potencializa a ação da varfarina. Não há interação medicamentosa entre AINE e inibidor da enzima conversora de angiotensina. Existe a interação e um briga com o outro. Não é igual aqui a varfarina, que é potencializadora. Não, não, não. Esses dois aqui vão brigar um com o outro, porque um está fazendo uma coisa e o outro está fazendo outra. Letra C, o uso concomitante de AINEs e dos IECAs, né, que são os inibidores, é um potencial indutor de distúrbios cardiovasculares. Exatamente. Passei um tempão explicando isso aqui e é exatamente isso. É a resposta da nossa questão. E por fim, que eu já tinha falado anteriormente, não é que vai causar trombos vasculares se eu associar AINE com varfarina. Pelo contrário, vai aumentar a chance de sangramento. Questão 6 agora sobre vasoconstritores. É um vasoconstritor não simpatomimético. Lembrem-se que a gente tem dois tipos, os simpatomiméticos e os não simpatomiméticos. E tem a vantagem de ter menor repercussão sobre o sistema cardiovascular. Esse vasoconstritor está indicado em caso de contraindicação ao uso do vasoconstritor simpatomimético. É contraindicado a pacientes com angina e que já sofreram infarto, além de gestantes ou mulheres com história de aborto espontâneo. Trata-se do seguinte vasoconstritor. Letra A, epinefrina, B, feripressina, C, norepinefrina e D, levonorepinefrina. E aí vamos para as explicações. Vamos começar aqui com o que é simpatomimético e o que não é simpatomimético. Lá vou eu de novo sem o laser. Os vasoconstritores simpatomiméticos, gente, eles são derivados da adrenalina. Então, o que eles vão fazer? Uma ação similar à ação da adrenalina no nosso organismo. Então, eles vão atuar nos receptores adrenérgicos. Quais são esses vasoconstritores simpatomiméticos? A epinefrina, a norepinefrina, a fenilefrina e a levonorepinefrina. A epinefrina é que a gente usa no nosso dia a dia, né? É a nossa severina, tá aí para tudo. Ou, na verdade, melhor, vou reformular. Tá aí para quase tudo. Porque existem, óbvio, as exceções que a gente não vai poder utilizar esse tipo de vasoconstritor. A norepinefrina também era muito utilizada, mas já está caindo em desuso, como eu falei com vocês lá no início dessa live. Porque ela leva a uma vasoconstrição tão importante, tão intensa, que tem o risco de levar a uma necrose tecidual. Então, está sendo praticamente aí abolida, mas não vai ser abolida porque ela tem ainda suas indicações. Quando a gente precisa fazer um controle maior do sangramento, por exemplo, aí a gente pega um vasoconstritor que tenha a noradrenalina e a gente usa com cautela, né? Para não usar um volume gigantesco desse sal anestésico com a norepinefrina ali e levar a uma necrose tecidual ali naquele local. A fenilefrina, ela tem uma ação de vasoconstrição que também é intensa, não é tão intensa quanto a da nora, mas é intensa, e ela tem a sua ação, quase que exclusivamente nos receptores alfa-1, e elas quase não têm ação nos receptores do tipo beta, porque os simpatomiméticos, eles podem agir tanto nos receptores alfa quanto nos receptores beta, mas a fenilefrina, essa é a sua principal característica, é de quase não ter ação
sobre os receptores beta, e isso já foi questão de prova. Então é importante lembrar, quando perguntar de algum vasoconstritor que quase não tem ação nos receptores beta-adrenérgicos, a gente está falando da fenilefrina. E a levonorepinefrina, ela também não é tão utilizada assim. A gente pode encontrar ela, por exemplo, associada aí à mepivacaína, mas ela não é tão frequente de ser utilizada, porém, às vezes ela cai em prova, como caiu na questão anterior, só para bagunçar a cabecinha de vocês mesmo, tá bom? Ela tem uma baixa potência quando comparada à epinefrina, então, para ela realmente funcionar, tem que usar numa concentração muito maior do que usaria se fosse a epinefrina, então deixa ela para lá, né? Não vamos utilizá-la. E os não simpatomiméticos, na verdade, a gente tem um exemplo, é justamente a felipressina. A felipressina, diferente dos outros que são ali derivados da adrenalina, ela é um análogo da vasopressina, que é um hormônio antidiurético. E ela não vai agir em receptores alfa e nem beta-adrenérgicos. Ela vai agir diretamente sobre o músculo liso vascular. Então, vai agir direto na musculatura do vaso sanguíneo, fazendo com que haja uma vasoconstrição venosa, que é diferente dos receptores simpatomiméticos que a gente viu, que vão fazer uma constrição que é arterial principalmente. Então a gente já tem uma boa diferença aí no mecanismo de ação. E essa vasoconstrição venosa, gente, ela é muito menos intensa do que os receptores simpatomiméticos que vão fazer uma vasoconstrição arterial. Ela está associada à prilocaína, então a gente só vai encontrar a felipressina no mercado associada à prilocaína, tá bem? E ela tem um menor efeito sobre o coração, então ela é muito boa para pacientes que são cardiopatas. Porém, é preciso ter muito cuidado quando a gente for utilizar a felipressina em gestantes, porque ela pode levar a contrações uterinas, o que pode levar a um parto prematuro. O Andrade, ele fala pra gente que a possibilidade da felipressina realmente causar um episódio aí de contrações uterinas e causar um parto prematuro é muito baixa, porque a concentração que a gente usa, né, no ambiente odontológico é muito pequenininha. Só que é o que eu costumo dizer, você vai dar sorte ao azar? Não. Então, se eu tenho outras substâncias para utilizar, se eu tenho outras possibilidades, outras alternativas, eu não vou usar alguma coisa que vai propiciar aí uma possibilidade da criatura ter um parto prematuro. Aí imagina como é que eu vou dormir de noite, sabendo que eu causei um parto prematuro numa pessoa. De jeito nenhum. Então, ficar atento sempre a essas contraindicações, a esses detalhezinhos, tá bem? E aí a gente volta para a questão. Ó, já deixei até marcadinho aqui para vocês. Contraindicação ao uso de vasoconstritor simpatomimético. Ou seja, eu não posso usar nenhum simpatomimético. Eu vou ter que utilizar o que não é simpatomimético. O único é a felipressina. Logo, a felipressina é realmente a resposta da nossa questão, tá bem? Aqui eu trouxe uma agora de código de ética, bem fácil essa daqui, tá bem? Porque fala o quê? Que nos artigos 53 a 57 descrevem ali as possíveis penas que o cirurgião dentista está sujeito a sofrer em caso de desobediência ou descumprimento das normas que são estabelecidas no nosso código de ética. Então, existem situações que podem atenuar essa pena. Ele quer saber qual é a única situação que não vai atenuar a bendita da pena. Então, letra A, perjúrio. Letra B, culpa concorrente da vítima. Letra C, ter reparado ou minorado o dano. Minorado é o quê? Diminuído, reduzido, aliviado o dano. E letra D, não ter sido condenado anteriormente por infração ética. Falando em perjúrio, gente, para quem não sabe o que é perjúrio, é mentir em juízo, cometer perjúria. É mentir ali frente a um juiz. Então, eu trouxe o quê para a gente responder essa questão? O print do Código de Ética. Exatamente do artigo 56, que fala quais são as
circunstâncias, não substâncias, as circunstâncias que vão atenuar a pena, que são, ó, não ter sido anteriormente condenado por infração ética, ter reparado ou minorado o dano ou culpa concorrente da vítima, ou seja, a vítima tem tanta culpa quanto você. Os dois são culpados, então isso vai atenuar a pena que você vai receber. Perjúrio é o único que não tem nada a ver com nada, então é a resposta dessa questão. São 10, tá, gente? Estou quase acabando. Paciênciazinha comigo aqui que a gente está chegando lá. De acordo com Guedes Pinto 2016, a pulpotomia caracteriza-se pela remoção da polpa coronária e subsequente uso de medicamentos que procuram manter a polpa radicular em condições de saúde, permitindo que o ciclo biológico de reabsorção radicular se processe naturalmente. São consideradas contraindicações para a pulpotomia, exceto. Letra A, ó gente, contraindicações para a pulpotomia, beleza? Letra A, dor espontânea. B, diagnóstico de abscesso dentoalveolar. C, sensibilidade à percussão vertical e ou horizontal. E D, dentes descidos com vitalidade pulpar e que não apresentam mais de 2/3 de reabsorção radicular. Se ele está dizendo que são contraindicações, exceto, então obviamente que a minha resposta é a letra D. Super fácil essa questão. Tomara que caia na prova. Estou rezando para a prova não ser um bicho de 7 cabeças não, tá? Sério mesmo. Por quê, galera? Dor espontânea. O que é que a dor espontânea está dizendo pra gente? Que aquela polpa, ela não tá mais com um processo inflamatório que é reversível. A dor espontânea é uma característica de uma pulpite irreversível. E se essa pulpite é irreversível, qual é o benefício de uma pulpotomia? Eu vou cortar ali a polpa coronária e ela vai se regenerar como? Se ela já está inflamada em um ponto que não é mais reversível para a situação de normalidade. Não tem como. Mesma coisa aqui é a letra B, diagnóstico de abscesso dentoalveolar. Se eu tô vendo que existe um abscesso ali, isso significa que minha polpa está necrótica. Então por que eu vou fazer uma pulpotomia? Não, eu vou ter que fazer uma necropulpectomia ali. E letra C, sensibilidade à percussão vertical e ou horizontal. Se tem sensibilidade à percussão vertical e horizontal, significa que os meus tecidos periapicais estão em um processo inflamatório. E se essa inflamação chegou no tecido periapical, é porque essa polpa já está extremamente contaminada. Essa polpa ela já está aí com o pezinho ou os dois, ou o corpinho inteiro na necrose pulpar. Então eu não tenho como fazer uma pulpotomia aí, né? Sem condições. Vamos para a 9ª questão, a nossa penúltima questão. Com a introdução do condicionamento ácido dos tecidos dentais, o desenvolvimento das resinas compostas e o grande avanço tecnológico dos materiais dentários permitiram o aprimoramento dos cimentos resinosos que hoje vem ganhando grande popularidade na odontologia. Em relação às propriedades desse cimento, assinale a alternativa correta. Cimento resinoso, tá beleza? Letra A, tem alta solubilidade. Não. Cimento resinoso, uma vez que a gente fotopolimerizou ele, sem condições dele ter solubilidade. Tu pode tacar um caminhão de água que ele não vai se dissolver ali, ele não vai solubilizar. Então a letra A ela já está incorreta. Letra B, tem baixa resistência à compressão. Não. Tem uma altíssima resistência à compressão. Letra C, tem uma menor resistência à infiltração quando comparado aos cimentos convencionais. Pelo contrário, um cimento de fosfato de zinco, por exemplo, se você colocar ele numa proporção incorreta, a proporção que eu digo assim, colocar ele a mais, um volume muito maior de cimento ali do que deveria, porque cimento a gente sabe, né, que é uma fina película, uma fina camadinha. Aí tu taca um dedo de cimento entre a prótese e o dente, entre a restauração e o dente, vai entrar saliva ali. Meu amigo, minha amiga, essa saliva em contato com o cimento de fosfato de zinco, você vai ver que essa restauração, essa coroa, ela vai pular em 2 tempos. Não dura nada, porque ele vai se dissolvendo e vai saindo dali. Então, o cimento resinoso
Pelo contrário, ele tem uma maior resistência à infiltração quando a gente compara com os cimentos convencionais. E a letra D são constituídos basicamente por um monômero, bisfenol glicidil metacrilato, associado a outros monômeros menos viscosos e materiais inorgânicos, e essa é a nossa alternativa correta. E esse bisfenol glicidil metacrilato aqui é simplesmente o nosso bis-GMA, beleza? Ai, Michele, tá fácil. Gente, tá fácil porque é a banca. Posso fazer nada. A gente faz o quê? Reza pra cair fácil na prova também, aí todo mundo acerta. Aí começa a ficar difícil, porque tem que ter critério de desempate, né? Vamos deixar isso aí pra lá. Vamos focar na resolução, que é melhor, né? Questão 10, nossa última questão, minha gente. De acordo com Lopes e Siqueira, 2010, a pulpite reversível é, por definição, uma leve alteração inflamatória da polpa em fase inicial, em que a reparação tecidual advém uma vez removido o agente desencadeador do processo. Ou seja, tá inflamado, tá doendo, mas se eu tiro o agente que está causando aquele processo inflamatório ali, isso aí passa. Então, por isso que ela é reversível. Do ponto de vista histopatológico, é incorreto afirmar que, letra A, neste estágio, a polpa encontra-se usualmente organizada. Isso aqui está correto. A gente está num processo ali que ele é reversível. Então, não vai ter uma desorganização histológica do tecido pulpar numa pulpite reversível. Não, ela vai estar organizadinha ainda, porque ela precisa ter um meio de voltar ao normal quando a gente tirar o estímulo, não é isso? Então, está tudo organizado. Letra B, nesses casos, os vasos sanguíneos da polpa se tornam dilatados, o que é conhecido como hiperemia. Isso aqui está correto. Na pulpite reversível, vou repetir, na pulpite reversível existe uma hiperemia do tecido pulpar, porque existe uma vasodilatação ali que some a partir do momento que a gente retira o estímulo. Letra C, a vasodilatação prolongada predispõe ao edema como resultado da elevação da pressão capilar e do aumento da permeabilidade vascular. Isso daqui está correto também, porque, pensem comigo, as patologias pulpares, né, a pulpite reversível, depois a pulpite irreversível, depois a necrose pulpar, elas são uma evolução da inflamação pulpar. Então, no começo, eu tenho o quê? A hiperemia causada pela vasodilatação. Mas se essa vasodilatação está prolongada, vai começar a criar um edema, porque vai ser muito mais fácil para o plasma sanguíneo extravasar de um vaso que está dilatado do que de um vaso que está contraído, correto? Então, pegamos aí a lógica do negócio. E aí, ó, a elevação da pressão capilar vai realmente levar ao aumento da permeabilidade vascular. Por fim, a letra D, a formação de edema nessa fase é exacerbada. A fase que a gente está falando é de pulpite reversível. Então, não existe um edema exacerbado. Por quê? Porque o edema exacerbado vai fazer exatamente isso que a afirmativa está falando. Pressão sobre as fibras delta A, e aí, só que isso aqui, ó, tá errado. Essa metade de cá já tá errada. Impedindo, ó, o que impede a condução do impulso nervoso e a consequente ocorrência de dor espontânea. Não. Quando eu tenho um edema exacerbado e eu estou realmente pressionando essas fibras, eu vou aumentar, tá? Essa sensação dolorosa. Por isso que a dor na pulpite irreversível, ela é espontânea e não provocada, como é na reversível. Beleza? E aí a pergunta foi o que era incorreto em relação à pulpite reversível. Logo, o que está incorreto é isso aqui, ó, letra D. A letra D, ela é da pulpite irreversível e não da reversível. Então, aqui eu marquei lá, mas já estava marcadinho aqui, né? Então é isso, minha gente. Deixa eu passar para cá e aumentar um pouquinho minha cara, só para dar tchau a vocês direitinho. Gente,
É isso. Me perdoem pelo BO aí do chat, tá? Eu realmente não consegui ativar esta bagaça. Mas espero que na próxima live eu consiga me entrosar melhor com a tecnologia e fazer tudo dar certo pra todo mundo, tá bem? Galera, qualquer dúvida, qualquer probleminha, vocês sabem, aquilo de sempre. Estou à disposição de todo mundo. Quiser fazer alguma pergunta, pode deixar um comentário aqui no vídeo, pode enviar um e-mail pra gente, sem problema nenhum. Se não estão inscritos no canal da gente aqui no YouTube, se inscrevam agora. Por quê? Porque quase toda semana, pelo menos de 15 em 15 dias, a gente tem live rolando aqui com professores excelentes, trazendo sempre conteúdos muito pertinentes e que estão sendo cobrados constantemente nas provas de concurso da nossa área. Então já segue aqui o canal já para ficar por dentro das novidades. Sexta-feira, que no caso, amanhã, meu Deus, a semana passou voando. Amanhã a gente já tem a liberação do concurseiro quiz da semana, que inclusive é com a minha pessoa aqui. Então, por favor, vão lá assistir também o concurseiro quiz de amanhã, que é da Consulplan também, tá bem? Então, é isso, pessoal. Já vou parar de me estender por hoje, né? Um beijo, galera, e até a próxima live.